Olá, seja bem-vindo a mais um CRA-RJ Entrevista, aquele programa aqui do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro, que a gente traz convidados super especiais para falar sobre os mais diversos temas. E já que eu falei diversos, hoje o nosso tema é desvendando a diversidade. A gente escuta muito falar sobre diversidade, mas o que a gente pratica, o que a gente vê, o que as organizações fazem sobre isso? E quem vai discutir isso aqui com a gente hoje são a Silvia Terra e a Ana Paula Ulisseia, que são sócias e fundadoras da For All, uma consultoria especializada em diversidade, e da Camargo Consultores Associados, especialista em ESG. Sejam muito bem-vindas, Silvia, Ana, é um prazer tê-las aqui. Obrigada. É um prazer nosso também estar aqui, meu em particular, como administradora, de estar nesta casa falando com vocês. Eu sou a Silvia Terra, então eu vou me autodescrever, né, como a gente combinou também, porque é importante que todas as pessoas que vierem a ver este podcast ou este videocast também possam nos saber como nós somos. Então, eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos escuros, lisos, bem compridos no momento. Estou usando uma camisa estampada com tons de rosa, cinza e preto, uma estampa bem diferente, e uma calça preta. E sou administradora de formação, pós-graduada em Direitos Humanos e também em Gestão de Recursos Humanos. Tenho na bagagem uma carreira em Recursos Humanos de mais de 20 anos e sou sócia das empresas, né, For All e a Camargo, como você já mencionou. Importante dizer, né, então, um pouco falando de outros marcadores sociais, já que a gente vai falar sobre isso, né, que eu tenho 48 anos, sou mãe de 2 jovens, né, já estudando na faculdade, querendo chegar na faculdade quase, né, meus filhos têm 17 e 20 anos, sou uma mulher cis, heterossexual, branca, de cabelos castanhos, como já falei, administradora, e estou, nesse momento, né, trabalhando fortemente pela inclusão da diversidade, é essa a meta da For All. Tá certo. Bom, obrigada pelo convite, né? Eu não tenho a graduação em administração, mas sou mestre em administração de empresas pela PUC Rio de Janeiro, que muito me orgulho, né? Então, muito obrigada por essa casa estar nos recebendo. Bom, eu vou me audiodescrever e trazendo aqui, então, um pouco dos nossos, como a Silvia falou, dos nossos marcadores identitários e sociais, né? Quando a gente fala de diversidade, a gente precisa entender do que a gente está falando. Então, eu sou Ana Ulisseia, uma mulher de 53 anos, sou casada, sou carioca, como eu falei, sou psicóloga com mestrado em administração, sou uma mulher branca que tenho cabelos alourados na altura dos meus ombros, tenho um óculos quadrado de tartaruga, visto um vestido branco e preto, um casaquinho branco, e uso sandálias pretas. Completando a minha descrição, que não necessariamente tem a ver com essa audiodescrição para que pessoas, né, com cegas ou com baixa visão, ou que estejam somente nos escutando, possam entender de onde vem essa voz. Como eu falei, né, sou uma mulher de 53 anos, então estou ali na geração X, isso já vai dizendo de onde eu falo. Uma mulher heterossexual, não mãe, cis, né? Cis porque me identifico com o sexo que me foi designado quando nasci. E que hoje, no dia 13 de outubro, né, de junho, dia de Santo Antônio para muitos, mas também dia de Exu, porque sou de religião de matriz africana. Então, por que a gente conta um pouquinho sobre isso, né, Silvia? Porque demonstra de onde a gente fala. A gente está aqui, somos basicamente 3 mulheres de uma mesma geração, né, que cursamos de uma forma ou outra a administração, que trabalhamos com educação, mas quando a gente for botar na mesa os nossos marcadores sociais, a gente vai começar a entender que falamos de lugares diferentes. Que todos nós temos um lugar e é muito importante que a gente fale sobre isso, que todos nós somos diversos. Somos pessoas diversas, mas que algumas pessoas, em função dessas diversidades, têm menos acesso
a oportunidades como acesso à escola, à saúde, à segurança e principalmente ao mundo do trabalho. Então é por isso que a gente veio aqui hoje falar um pouco sobre diversidade. E é interessante, né, porque a gente muito ouve falar sobre diversidade. Né? Mas o que é essa diversidade? Né? Vocês já citaram um pouquinho, porque a gente escuta, assim, principalmente quem atua na área de administração, os administradores, tecnólogos, os estudantes que estão aqui ouvindo a gente, que estão vendo a gente, a minha empresa é diversa, a minha empresa é inclusiva. Mas, afinal, o que é essa diversidade? Bom, vamos lá. É importante separar dois conceitos que você trouxe aí, diversidade e inclusão. A gente gosta sempre de falar da inclusão da diversidade, porque isso já mostra um pouquinho que são conceitos diferentes. Diversidade vem do diverso. Como a Ana bem colocou e você começou falando, né? Estamos aqui, falamos sobre diversos temas e vamos falar sobre diversidade. Diversidade é sobre isso, é sobre diverso, é sobre diversos mundos, diversas visões, diversas perspectivas, diversas fontes de conhecimento. Né? Então, somos todas pessoas diversas. Poderíamos ser apenas mulheres, como ela citou aqui nessa sala, nesse momento, e não seríamos mulheres iguais, porque somos diferentes. Então, como pessoas são diferentes, é destas diferenças que a diversidade fala. Já a inclusão da diversidade passa por uma ação, demanda uma ação e uma vontade genuína de fazer com que todas as pessoas tenham iguais níveis de participação nos grupos, na sociedade, iguais níveis de acesso ou próximos, ou pelo menos a possibilidade de acessar e tudo mais. Então, os conceitos de inclusão, de diversidade, eles vão se diferenciar também em função da ação de incluir versus a realidade de sermos todas pessoas diversas. Então, a gente pode dizer que diversidade é sobre esses diferentes marcadores. A gente citou os marcadores nas nossas descrições para marcar, né, essas diferenças. Então, sou uma mulher e não um homem. Eu sou uma mulher cis e não uma mulher trans. Eu sou uma pessoa heterossexual e não bissexual ou não homossexual, mas existem outras pessoas diferentes de mim dentro desse contexto. E toda mulher branca, cis, hétero é igual a Silvia? Também não, porque existem todos os outros marcadores que se correlacionam, que se atravessam, formando a nossa interseccionalidade. Né? Trazendo aqui mais um conceito para a gente, que vai falar com o conceito de diversidade, para a gente entender o quanto é importante, né, valorizar essa diversidade em qualquer grupo, e em especial nas organizações. Érica, você falou sobre as empresas se consideram diversas, ou falam, né? Então, acho que tem duas questões aí muito relevantes. Primeiro, que nem toda a diversidade sai na foto, né? Hoje não é uma sexta-feira. Adorei essa frase. Adorei. Hoje não é uma sexta-feira, então, por exemplo, né, eu poderia estar aqui numa sexta-feira de branco, mas você poderia dizer, tá sol, tá lindo lá fora, ela tem uma cor de pele que fica bem com branco, ela tá usando por isso. Não estou com nenhuma guia, né, você não vai saber sobre essa questão. Como também a minha sexualidade não necessariamente está aqui exposta. Né? Então, assim, sabe dizer que a empresa é diversa ou não requer um pouco mais de aprofundamento. Né? Inclusive, a FOROL trabalha em várias etapas da inclusão da diversidade, e uma dessas etapas é a fase de diagnóstico, que é o que a gente chama de censo, né? Que não é exatamente um censo porque ele não é obrigatório, né? E também não é identificável, o que a gente chama, né, de pesquisa da diversidade, que é o índice de pluralidade, onde você consegue entender quem são essas pessoas. Porque a diversidade, além de não sair na foto, ela não quer dizer, apesar dela estar ligada a essa demografia, né? Se o Brasil tem X% de mulheres, a minha empresa deveria ter X% de mulheres, mas aonde essas mulheres estão? Elas estão somente na base? Quando você olha para cima, você só vê homens, né?
Será que não é isso que acontece no nosso país? Então, é muito importante a gente entender que diversidade está ligada, sim, à representação demográfica, mas também à representatividade. Isso quer dizer que eu preciso também ter um número parecido, né, à minha região, ao meu mercado, de mulheres, não só na base, mas também na liderança das empresas. E por que isso é importante, né? A gente está num momento falando sobre questões, por exemplo, do corpo da mulher, né? A gente está no Congresso hoje falando sobre a questão do corpo da mulher. Quantas mulheres estão ali para falar também? Existem mulheres, obviamente, que têm posições diferentes, claro, mas quantas mulheres estão ali defendendo isso? Quem é que está ali à frente do Congresso Nacional? Você vê muitas mulheres à frente do Congresso Nacional ou mais homens? Quem é que está decidindo sobre uma questão, por exemplo, de pobreza menstrual? Eu nunca pensei que seria necessário trazer absorventes íntimos para as escolas, porque eu nunca deixei de ir à escola em função desse meu lugar de privilégio, que é um outro conceito ligado à diversidade. Eu nunca deixei de ir porque não tinha dinheiro para comprar, né? Então, é muito importante que a gente entenda que diversidade tem a ver com marcadores sociais que se interseccionam, que se juntam para fazer você chegar mais longe, ter mais acesso com um homem branco, cis, heterossexual, cristão, da classe média, média alta. Você consegue galgar mais e você olha e vê seus pares falando, ele chegou, eu também chego. Aonde é muito mais difícil para uma mulher negra, mãe solo, que é a base da nossa sociedade, chegar. Então, diversidade não se dá só de você ter essas pessoas empregadas, mas essas pessoas precisam olhar e falar, eu tenho caminho, eu sou respeitada, o meu ponto de vista é respeitado. Por quê? Porque a gente tem 3 imperativos. Um imperativo é vamos dizer assim, o ético. Não é? A Constituição diz que a gente não pode ser discriminado por absolutamente nada. A gente tem hoje o legal, a gente tem autodeclaração racial, a gente tem emprega mais mulheres, falando da questão do assédio, a gente tem hoje igualdade salarial, os nossos colegas administradores estão lá, nas planilhas, mandando para o governo, né, com quem é que ganha o quê e por quê, justificando isso. Mas a gente tem um imperativo que é um imperativo financeiro. E esse imperativo financeiro, ele tem 2 questões. O primeiro é resultado. Se a minha sociedade ela é diversa, eu preciso ter gente diversa olhando para aquilo ali para falar, essa base é muito clara para uma pele negra, porque eu tenho 56% de negros no país, eles consomem o que a gente chama de black money. Eu preciso de pessoas homossexuais, pessoas trans, para que eles olhem e digam, isso aqui não vende, porque a gente tem o que a gente chama de pink money. Essas pessoas consomem, elas estão aí na sociedade, basicamente 12%. Então, é muito importante que a gente perceba que existe um imperativo financeiro, porque a gente precisa vender para quem quer comprar, e a gente precisa olhar e falar assim, nossa, isso daqui é um livro, mas alguém pode falar, não, mas eu posso usar ele para decoração, eu posso usar ele para prender um papel, né? Então, é muito importante que as pessoas percebam esse imperativo de competitividade dentro da agenda ESG, quando a gente fala do social. Mas também existe um outro imperativo que também é econômico, que é desigualdade social e justiça social. Eu preciso que as pessoas, num país tão desigual, comecem, né, a ganhar pelo menos um mínimo e tenham sejam remuneradas não pela sua cor de pele, ou pelo seu gênero, ou pela sua sexualidade, para que a gente saia, né, desse impasse que a gente está hoje vivendo, aumento de violência, N questões com relação a essa questão. Então, a diversidade, ela está no nosso dia a dia, né? No nosso dia a dia. E é interessante, vocês duas citaram isso, né, sobre a importância de se falar
para si mesmo no sentido de falar para os seus iguais. Aí isso me lembrou uma frase, né, que muito tem se usado, principalmente nas redes sociais, que é a questão do lugar de fala. Né? Não, você não pode falar isso porque não é seu lugar de fala. Não, você não pode falar isso, não. Eu posso falar disso porque é o meu lugar de fala. Afinal, o que seria essa questão do lugar de fala, principalmente nesse campo em que a gente está falando de gestão, de administração? Bom, então eu vou começar só com uma pequena frase que a gente sempre traz, que acho que é mais marcante, né? Assim, para guardar. Não esqueci tudo que elas falaram, mas guarda isso. Toda pessoa tem lugar de fala. O seu lugar de fala é o seu lugar de pertencimento, de origem, de onde você vem, da vivência que você traz. Então, se eu sou uma mulher, eu posso falar de como é ser mulher. Mas eu falo de toda a bagagem da mulher, dessa mulher que vive a pobreza menstrual, que a Ana citou, dessa mulher que foi abusada sexualmente, da mulher que foi discriminada no mercado de trabalho? Talvez não. Essas realidades eu não conheço, mas eu sou mulher, eu falo como mulher do que eu vivi. Este é o meu lugar de fala. Agora, como eu estudo o tema, como eu estudo sobre gênero, e aí, na verdade, a Ana estuda mais sobre gênero especificamente do que eu, ela inclusive é autora, né? Somos as duas coautoras deste livro, Diversidade e Inclusão em Suas Dimensões, e ela escreve basicamente sobre gênero num capítulo do livro. Essa capa é lindíssima. Linda, não é? Como jornalista, no meu lugar de fala. Olha aí, é lindíssima. Da sua origem, da sua bagagem. A minha bagagem, né, lindíssima essa capa. Fique tranquila que o CRA será presenteado para a biblioteca de vocês com um exemplar, com uma dedicação específica, porque uma coisa que é muito importante, né, é o letramento. O que a gente fala daqui, né, fala também não só pela nossa vivência, mas pelo nosso letramento. Exato. E esse é o segundo ponto. Então, eu falo do meu lugar de fala, da minha origem, então, como mulher, mas eu falo também sobre questões relacionadas a gênero quando eu estudo, quando eu tenho esse letramento sobre o tema. Então, eu posso... Bate com a mão. Então, eu posso... a gente até fez uma dobradinha uma vez com um parceiro nosso, um amigo muito querido, inclusive, que é um homem negro, e a gente fez a dobradinha em que ele dizia, eu falo de racismo, porque ele viveu o racismo, e eu, mulher branca, a Ana, mulher branca, falo sobre racismo, porque a gente estuda o tema. Então, a gente percebe como o tema é tratado pela sociedade a partir do nosso estudo, a partir das vivências que a gente ouve de pessoas pretas como ele. Mas ele fala de dentro, eu falo de fora. Essa é a diferença. Então, seja de onde for, eu tenho um lugar de fala e eu posso falar sobre todo e qualquer tema, desde que eu esteja estudando e ou vivenciando. Essas são as chaves principais para a gente entender lugar de fala. Algumas pessoas têm as duas, estudam e vivenciam aquela questão. Outras vão ter uma ou outra. E pode ser que a gente encontre pessoas, né? Aí é interessante a gente entender um outro conceito atrelado, que é o conceito de protagonismo. Não é porque eu sou mulher, eu comecei até falando sobre isso, mas eu não explorei a questão. Não é porque eu sou mulher que eu vivi todas as questões relacionadas ao gênero mulher, né? A ser mulher, a essa mulheridade que se fala. Eu não vivi todas essas questões. Eu fui protegida, de certa forma, por uma carreira em recursos humanos, que é uma área mais feminina. Ainda que eu levei algum tempo para perceber que, ainda que fosse uma área muito feminina, a chefia, a gerência, a diretoria era toda masculina, né? E porque o meu olhar não estava treinado para isso, aquele era um normal e eu normalizei aquilo por muito tempo, como muitas pessoas ainda o fazem. Então, Silvia, tem certo, as pessoas... É errado a gente... Não, nesse ponto não é certo ou errado, é o quanto você percebe, o quanto te dói, o quanto te incomoda. E a partir do momento que você vê, essa é uma outra fala que eu gosto também, que a gente ouviu, a partir do momento que você vê, que você percebe, você não desvê, você não deixa de ver mais, você não deixa de se incomodar mais. E aí você quer trabalhar por aquilo ali, por aquela mudança necessária. A Silvia traz um conceito importante, que é o conceito de pessoas protagonistas e aliados, né? Mas o protagonismo não reduz todas as vivências. Então, eu, né, como mulher, falo desse meu lugar de mulher que está interseccionado com o privilégio de ser branca, com o privilégio de ter nascido numa classe média, com o privilégio de
num primeiro momento, externar uma religião católica. Fui criada aqui, eu sou tijucana, moro aqui perto, fui criada num colégio de freiras, então isso tudo, sou psicóloga, fui também para recursos humanos, então isso tudo foi me protegendo e me fazendo ter um olhar enviesado, né, a partir desses lugares. Então, quando eu falo sobre a questão de mulher, né, eu não posso me reduzir a uma fala branca. Né? Preciso entender que existem mulheres negras, mulheres trans, né? Então, mas eu posso não falar de mulher, podem me negar esse lugar de fala, né? Porque às vezes falam, não, mas você é uma mulher branca, mas eu não deixei de ser mulher. Eu sou uma mulher não mãe, eu não deixei de ser mulher. A maternidade ela não pode ser compulsória para caracterizar uma mãe ou não. Uma mulher ou não. Né? Então, acho que são questões importantes. Tá? Então, a vivência única não reduz. Né? Então, não é porque uma pessoa é negra que ela vai falar sobre a dor do racismo, ou sobre todas as dores do racismo. Ela não é, primeiro, obrigada a falar. Segundo, a interseccionalidade dela pode a ter protegido e ela faltar a ela letramento para fazer alguns posicionamentos mais críticos com relação a isso, como me faltava, e como Silvia falou, faltava a ela também alguns posicionamentos para dizer assim, nossa, mas a gente chegou aqui até a gerência, né? Na diretoria de recursos humanos a gente não consegue chegar porque os homens ainda estão ali dominando. Então, a gente, como Simone de Beauvoir falou, a gente não nasce mulher, a gente se torna mulher. Mas eu acho que para vamos dizer, a perspectiva de diversidade, as pessoas precisam de letramento e vão se tornando protagonistas e aí vão atingindo a possibilidade de falar de forma mais crítica sobre essas questões. Então, até por isso que a gente trouxe o livro, porque uma das questões que a gente acha importante primeiro, produzir conteúdo nacional. Então, pessoas que estão vivendo no dia a dia do Brasil, um país diverso, que trabalham em empresas pouco diversas. Uhum. Então, o livro ele ajuda você a entender um pouco isso, a entender que você precisa estudar até mesmo para poder nomear as suas dores. Né? Isso é uma fala que eu trago muito. Eu sempre fui mulher, trabalhei no país e fora do país, e em determinados momentos percebi algumas questões, mas não sabia nomear. Com o meu estudo, eu comecei a falar, peraí, isso é machismo. O que eu sofri foi machismo. Uhum. Mas naquele momento você não sentiu desta forma. Desta forma, exatamente. Inclusive, em alguns momentos, me revitimizei. Falei, nossa, a culpa é minha. Porque um chefe falou para mim, não, você não tem carro porque você não pediu. Aí eu falei, mas os meus colegas têm. Ah, mas eles pediram. Eu falei, mas o carro é da gerência sênior. O carro não é da pessoa. Uhum. Ana, mas você não pediu, né? Aí ele ainda falou, as mulheres pedem menos que os homens, né? Aí eu falei, por isso eu ganho menos? Mas eu não tinha a percepção de que era machismo, de que era uma visão enviesada de mundo, aonde, no fundo, a minha competência valia menos porque eu era uma mulher. Perceba que era uma construção machista, né? Uma vivência ali enviesada por esse machismo estrutural. Não é que naquela pessoa estivesse sendo machista com a Ana na fala, né? na conversa. Sim. A estrutura como um todo era. É isso que é importante diferenciar, porque isso faz com que a gente, muitas vezes, repita os erros. Né? Mesmo Ana como mulheres. Exato, e mesmo como mulheres, mesmo como mães, né? Você se autodescreveu, né? se autodescreveu como não mãe, eu como mãe, e eu sempre penso muito isso, né? Na responsabilidade que eu tenho como mãe de não reproduzir com os meus filhos o erro, porque as referências que todos nós temos, né? Toda pessoa escolhe suas referências, mas enquanto crianças, jovens, né, a gente vai alcançando as referências que a gente enxerga, que nos são oferecidas pela família, pelos círculos mais próximos. A gente tem
uma obra de referência que a gente usa muito, que fala dos marcadores que são aqueles formatadores da nossa consciência, né? do nosso pensamento crítico. E a família é um deles, né? A família, a estrutura escolar, a estrutura de trabalho, a igreja, né? Os grupos principais que a gente frequenta, a religião de uma maneira geral também aí composta, e a cultura também, eles acabam formatando a nossa forma de ver o mundo. Uhum. E é a partir dali que a gente vê. Então, se eu sou mais ou menos machista, porque a estrutura ao meu redor, muitas vezes e pode levar um tempo até que a gente perceba isso. Para que a gente possa, né, desconstruir isso. E aí vem um outro conceito, que é o conceito, vamos dizer assim, que complementa, não vou dizer que se opõe, mas que se complementam do protagonista, que é a pessoa aliada. Né? Então, hoje, eu posso protagonizar a dimensão mulher, né? Mas eu posso ser uma pessoa aliada à causa LGBT. A gente está em junho, né? Então, falando sobre o mês do orgulho. E como é que eu faço isso? Né? Primeiro, eu preciso me aproximar. Eu preciso conhecer as necessidades, os desejos, os não acessos das pessoas LGBT. Para eu entender o seguinte, o que eu faço com esse meu lugar de privilégio, de ser uma mulher cis, hétero, e dizendo o seguinte, peraí, né? Por que a gente está com um shortlist, né? uma relação de candidatos aqui que não contempla, por exemplo, nenhuma pessoa LGBT? Por que eu olho para essa organização e vejo tão poucas pessoas LGBT? Por que a gente não pensa num produto LGBT? Porque isso não tá na minha cultura, não está no meu dia a dia. Então, antes de mais nada, eu preciso me aproximar para entender o outro. E eu preciso dar vez e voz. Então, chamar, né, para uma reunião, perguntar qual é a ideia daquela pessoa, eu preciso abrir caminho, abrir espaço, ou às vezes somente garantir. A gente fala muito de interrupting, né? Os homens interrompendo as mulheres. Não são todos os homens, mas sempre os homens, infelizmente, também interrompem mais pessoas LGBT, ou fazem uma piadinha que muitas vezes entre vocês, homens, pode parecer muito natural, mas que nos fere muitas vezes como mulher e como pessoas LGBT, porque o bom é o masculino. Não é, né? Porque você dizer, tá parecendo uma menininha, isso não é um elogio. Então é importante que muitas vezes a gente dê vez e voz e proteja, porque a pessoa às vezes está falando, a gente só quer dizer assim, cara, assim, espera um pouquinho, deixa fulano acabar, ele está trazendo uma outra perspectiva que eu e você não alcançamos. Não alcançamos por quê? Porque não temos essa vivência, né? E sempre lutar e se posicionar. É chato ser a chata da balada? Tipo, cara, não faz essa piada, isso aqui, sabe assim, tá old fashion, tá, sabe assim, tá fora do dia a dia. Ana, mas o mundo tá chato, isso podia. Olha, já pôde tanta coisa, sabe, que não pode. A gente já castrou homem, não tinha homem eunuco. Hoje você não vai pensar em castrar mais um homem, né? Tô falando, né, de alguma coisa assim ligada aos homens, porque muitas vezes são eles que reclamam. Então, sim, muita coisa pode, hoje não pode mais, né? Então é importante que, como pessoa aliada, a gente faça isso. Agora, como é que a gente faz isso acontecer, né, Érica, na nossa sociedade? A gente precisa falar sobre isso. E a gente precisa se aproximar, a gente precisa estudar sobre isso. Então, o letramento, né, é muito importante. A gente abrir espaços como esse aqui é muito importante. Alguém levar isso e botar isso para uma equipe estudar e falar, o que você pensa disso? Tá? A gente precisa trabalhar isso aqui na empresa, porque não tá diversa, não está inclusiva. E é interessante que essa percepção, eu acho que percepção seria uma boa definição, e que traz o letramento, a percepção traz o letramento traz a percepção, também nos traz novos conceitos. Sim, também nos traz novos patamares a serem alcançados. Um desses patamares que a gente faz o roteiro, a gente estuda, né? Aí é a questão da agenda DAPE.
né? O que seria essa agenda DEIP que a gente tem falado, a gente tem escutado muito quando a gente pensa em recursos humanos, quando a gente estuda recursos humanos? O que é isso? Como incluir isso dentro de uma organização, dentro da gestão de uma instituição? Vamos lá, é importante que a gente tenha a percepção inicial do acrônimo, né? Quando a gente fala em DEIP, a gente está falando de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. São 4 conceitos associados à inclusão da diversidade, conceitos que são relevantes isoladamente, se a gente quiser estudar cada um deles, mas a gente vai entender que quanto mais a gente se aprofundar, a gente vai entrelaçá-los. Não tem jeito. Porque diversidade e inclusão a gente já conceituou aqui. A gente fala de diversidade de uma maneira diversa, a gente fala de inclusão quando a gente toma uma ação para garantir que as pessoas diversas se sintam participantes de um determinado grupo. A gente fala de equidade quando a gente busca garantia de acessos em igualdade de condições para todas as pessoas. Então, a despeito de eu ser de uma classe social A ou B ou D, de eu ser uma mulher branca ou negra, um homem trans ou não, seja qual for a minha diversidade, que eu tenha condição de acessar. E quando a gente fala de acesso, vamos falar do básico, dos direitos básicos até, porque muitas vezes é deles, né, que a gente está falando. A Ana citou a questão da pobreza menstrual, muito básico. A gente tem questões de acesso a estudo, a trabalho, né, a oportunidades de moradia. Tudo isso é direito constitucional básico. Tudo isso é básico, mas a gente não tem. Quem são as pessoas, né, que são mais afetadas, né, hoje numa cheia, trazendo sempre muitas coisas que estão... Quem são as pessoas? Né? São os mais pobres. Sim. E mesmo E dentre os mais pobres, as pessoas negras, né? As mulheres, né, que são a maioria. Que são a maioria da população. Que são precarizadas. Exato. Então, o conceito de equidade fala dessa igualdade de condições de acesso. Note que quando eu falo de equidade, eu falo de igualdade. Quando eu falo de igualdade, eu não falo necessariamente de equidade. São condições diferentes. Silvia, mas a Constituição diz que somos todos iguais perante a lei. Sim, perante a lei. Guardemos esse trecho. Né? Perante a lei. Na prática, não somos. É esse o problema. Por isso, é importantíssimo falar sobre equidade, porque o acesso, mesmo as questões legais, a gente citou muitas aqui que são legais, que são direitos constitucionais, que estão na Declaração dos Direitos Universais, dos Direitos Humanos Universais, e não são atendidos. E, por fim, pertencimento tem a ver com um senso muito comum à natureza do ser humano, que é algo de pertencer a um grupo. O ser humano é um ser gregário, nós somos seres gregários. Aí alguém pode pensar assim, não, Silvia, é bobagem, eu adoro ficar sozinho, sozinha, né? Eu gosto da minha individualidade. Perfeito, seja, mas você não vive sozinho. Então, é importante que neste mundo a gente entenda qual é o nosso lugar de pertencimento e onde que a gente quer pertencer e como que a gente vai ter acesso a esse grupo que a gente quer pertencer, como que a gente vai se moldar a esse grupo que a gente quer pertencer, porque na maioria das vezes é isso que a gente faz. A gente se molda ao grupo. Não que o grupo tenha que se moldar a gente, mas é importante que a gente perceba as nossas escolhas e os nossos acessos e como eles nos levam a grupos aos quais a gente quer pertencer. Grupos que falam com a nossa individualidade, grupos que falam com aquele ser que nós queremos ser. Então, o pertencimento para as organizações é muito evidente quando a gente fala das questões de engajamento, de participação, comprometimento. Né? De comprometimento com a marca, com a entrega, com o dia a dia. Né? Se a gente expandir isso para outros grupos aos quais pertencemos, porque afinal não pertencemos só a uma organização, né? Não somos apenas daquele grupo. Então eu sou a Silvia da For All, mas também sou a Silvia, mãe da Mariana e do Arthur, a Silvia, esposa do Carlos. Eu tenho aqui é um grupo, aqui é outro grupo, né? O grupo de mães, aqui é outro grupo. Eu tenho o grupo da Casa Espírita que eu frequento, eu tenho o grupo das amigas do colégio tal, que estudou em tal. Então, alguns grupos diferentes aos quais eu pertenço, por escolhas, ou eventualmente por falta delas e pelos caminhos que me levam a elas. Né? E muitas vezes aqui mora um perigo para o qual a gente tem que olhar, que fala com essas questões das desigualdades que a Ana já mencionou. São as nossas identidades sociais, não é? O que a gente
abre mão, muitas vezes, para poder pertencer, né? Então, muitas vezes a gente tem comportamentos homofóbicos porque todos os colegas têm, né? Ou mesmo relevam comportamentos de assédio, porque a cultura é permissiva ao assédio. Então, a gente precisa pensar muito sobre isso. O quanto é que eu abro mão de quem eu sou para me pasteurizar e para ter pertencimento a uma cultura que muitas vezes está em volta no fenômeno de pensamento de grupo, isso, que não leva a nenhuma inovação, a nenhuma criatividade, né? Então, é importante que a gente perceba que a sigla ela foi se desenvolver, então era DI, passou a ser DEIP, DEI, e agora DEIP, e percebam que são estágios. Então, você, né, começou a pensar, nossa, mas eu preciso ter mais representação e representatividade, tá? Mas como é que eu faço isso? Eu preciso dar um tratamento econômico, quer dizer, eu preciso tratar os desiguais de forma desigual na maneira da sua necessidade e da sua desigualdade também. E aí, a partir daí, se eu dou acesso, se eu dou ferramentas, eu consigo ter uma cultura mais inclusiva e eu acabo tendo o maior pertencimento, que leva ao comprometimento e ao engajamento, né? Mas é uma sigla que vai se complementando e que precisa ser trabalhada dentro das organizações, começando inicialmente ou pela inclusão de quem você já tem, né? Então, construindo o que a gente chama de um ambiente seguro através de segurança psicológica, que é um outro conceito importante, mas que daria um outro podcast, ou trabalhando efetivamente com a inclusão, né, desse número, né, de pessoas mais diversas, olhando realmente para o nosso dia a dia e notando que a gente não tem essas pessoas. Então, hoje a gente se dedica a isso, né, na For All, a construir essa jornada da inclusão da diversidade, trabalhando com o diagnóstico, através de censo, essa pesquisa que é o nosso índice, através de entrevistas, através de grupos focais, onde a gente olha e fala, bom, aonde é o nosso maior problema ou aonde é a nossa maior oportunidade, onde é que a gente pode começar? E a gente faz um planejamento, a partir daí a gente entra na sensibilização, porque algumas pessoas estão em níveis de consciência diferente, então por isso se aliam de forma diferente. Tem gente que desconhece, nunca parou para pensar sobre isso, né? Tá tão longe, né? Ou então tá tão, como a gente fala na pirâmide de Maslow, tá tão lá no basicão que nem consegue perceber que poderia estar em outros lugares, né? E depois entramos realmente nessa questão do letramento, que é o aprofundamento, para a gente entender que, por exemplo, o racismo é um problema de pessoas brancas, não é um problema de pessoas negras. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa se entender para poder perceber que a gente hierarquizou a sociedade, e a gente disse que ser branco era melhor do que ser negro, e isso está perpassando. E trabalhamos também em toda a gestão realmente dentro das organizações, revisão de políticas, revisões de práticas, toda a governança. Então, tem muito espaço para administradores de empresa trabalharem esses temas dentro das organizações. Então, a gente pode dizer que o primeiro passo para diversificar, para trazer essa diversidade, essa inclusão, equidade para as empresas, seria esse diagnóstico e depois desenvolver as ações, né, de forma correta, de forma estruturada, para essa empresa realmente ser uma empresa inclusiva, diversificada e equânime. Depende, viu? Depende. Eu pensei que eu estava arrasando. Depende. Não, você está arrasando, mas sabe o que você está arrasando? O mercado pensa muito assim. Mas a grande questão é que não tem uma fórmula, a gente sempre fala isso também, não tem uma fórmula única, uma receita de bolo assim que funcione perfeitamente. Porque cada empresa é uma empresa. Também as empresas são diversas a despeito, né, da diversidade que percebem e que deixam fluir. Isso é interessante de registrar. E é importante avaliar isso primeiro. Então, sim, isso é uma ação de diagnóstico, mas ela pode não levar a um primeiro movimento de diagnóstico, efetivamente. Pode ser necessário fazer uma sensibilização primeiro, porque
O tema não é um passo a percebido, passo, né? O tema não é necessário, não é visto como necessário. Enfim, as questões podem ser diferentes, né? A empresa pode estar num outro estágio. O que a gente está falando aqui, e a Ana citou muito o termo construir a jornada, fazer uma, né, determinada construção. E essa construção, ela já vem de muito tempo, ela já vem acontecendo na sociedade. E muitas empresas estão fazendo, mas ainda tem muito chão pela frente para construir. Essa construção, ela é contínua. A gente costuma dizer que a jornada tem começo, a jornada de inclusão da diversidade tem começo, mas não tem fim, necessariamente. Porque as pessoas mudam. E não mudam só no sentido de serem de rotatividade. Então hoje estamos aqui nós 3, amanhã serão outras 3 pessoas. Não é só por isso. Mas também porque nós vamos mudar. A Silvia de hoje não é a mesma de daqui a um ano. Então, esta mudança pode me fazer ser mais ou menos sensível ao tema, ou a temas relacionados à diversidade de uma maneira geral. Porque algo pode me levar a ficar mais sensível e esse algo pode ser uma ação da organização ou não. E fato é que a gente entende que as organizações têm um papel fundamental nessa jornada. Elas são formadoras ou reformadoras, como eu gosto de dizer muitas vezes, de pessoas adultas. Porque numa organização temos jovens aprendizes a partir de 14 anos, que são jovens, mas temos pessoas até mais de 60, 70, 80 anos, né? Cada vez mais com o avanço da nossa pirâmide etária. Então, é importante que a gente perceba que até 4 gerações trabalham juntas, que essas gerações têm bagagens diferentes e que essas bagagens diferentes precisam ser somadas. Né? Elas são atravessadas, sem dúvida, mas elas precisam ser somadas e a gente vai ter trabalho aí nessa mudança comportamental para a inclusão da diversidade ao longo de muito tempo, né? Porque uma frase que a Ana usou, só para contextualizar isso que eu estou falando, para fechar o ponto, quando ela falou em tratar desigualmente os desiguais, quem falava isso era Rui Barbosa. E então a gente já tem muitas décadas de trabalho em relação a esse tema. Muitas gerações também. Essa questão das gerações é interessante porque a gente tem gerações saindo do mercado de trabalho e entrando, né? E o passar da vida faz com que você tenha necessidades diferentes. Então, a necessidade inicial de um jovem é uma necessidade diferente. Então, não são somente as gerações que fazem a diferença. Não é somente da onde eu saí, da onde eu nasci, mas sim também a fase de vida aonde eu estou, né? E a gente acredita que com o passar do tempo, ou você se aproxima mais do diverso, de quem é diferente de você, porque você se abriu um pouco mais, né? Ou você se torna menos aberto a isso. Então, a experiência, né? O seu percurso não necessariamente vai te levar ao encontro da diversidade, mas muitas vezes de encontro, porque você se fecha, às vezes, mais, né? Aquelas suas opções de com quem você resolveu conviver. A gente sempre fala, né, da nossa rede de segurança, né? Quem é a sua rede de segurança na sua família, na sua vida ou mesmo na sua empresa, né? Quem é que você liga para contar alguma coisa? Para quem é que você pede apoio? São para os seus iguais ou são para pessoas muito diferentes? Na sua comunidade, quantas pessoas de cor, de pele diferentes tem? Né? Com quantas pessoas de gerações diferentes você tem amizade? Né? Então, tudo isso ou te torna uma pessoa mais inclusiva ou mais exclusiva. Então, são pensamentos importantes, reflexões interessantes para que a gente possa ter. Bom, então, para a gente fechar esse papo, que não parece não, mas já tem mais de 40 minutos, né? Não parece, mas já tem. Eu, como profissional de administração, eu como estudante de gestão, eu como estudante de ensino médio, eu não tenho o poder decisório agora, mas eu quero fazer alguma coisa para mudar. Eu, como pessoa, quero melhorar nesse sentido. O que eu posso fazer? Uma dica, assim, o que vocês podem falar para qualquer pessoa que esteja assistindo a gente nesse momento, nesse podcast? Acho que o primeiro movimento é sempre interno, né? Tem sempre que ser de dentro para fora, como a gente fala. Então, começa no autoconhecimento. Eu preciso perceber, olhar para mim, né, no espelho
e perceber de onde eu estou falando, perceber a partir de onde que eu estou vendo o mundo, qual é a minha bolha. Que a Ana usou uma fala ali muito rebuscada para falar da nossa bolha. A gente vive, cada um, numa bolha. A questão é o quanto eu quero sair dessa bolha. Porque a bolha é confortável para mim. Né? Ou não, mas eu já me adaptei como o sapo se adapta à água quente. Né? Quem nunca viu essa parábola, procure aí. É importante que a gente entenda de onde a gente está falando, a partir de onde a gente está vendo o mundo, e entenda como que isso reflete na forma como a gente se relaciona com outras pessoas, porque aí é que está a chave. Quando a Ana falou em incluir ou, né, em ser mais inclusivo ou até, né, menos inclusivo, ou, né, evitando a diversidade, que diversidade é essa que eu estou evitando? Será que eu estou evitando a diversidade que eu não percebo em mim, que eu não acolho nem em mim mesma? Será que eu estou fazendo com que outras mulheres sofram o que eu já sofri? Porque eu quero reproduzir, e inconscientemente eu estou reproduzindo isso e naturalizando isso como um movimento normal, natural da sociedade? Então, é importante que a gente olhe para a gente mesmo, num primeiro momento, né? Porque a empresa pode estar fazendo o papel dela de mostrar que a diversidade é importante, com números, com dados, com ações, mas se eu não quiser, por isso que o trabalho é constante, porque em algum momento eu preciso me permitir, né, ser sensível a esse tema. Né? E pode ser olhando para o espelho, muitas vezes. Verdade. Tem sempre, né, tem um postzinho na internet que fala assim: qual foi a última vez que você fez uma coisa diferente, que você nunca tinha feito? Né? Então, acho que vale um pouco essa máxima, né? Qual foi a última vez que você conversou com uma pessoa totalmente diferente de você? Qual foi a última vez que você perguntou a opinião daquela pessoa que você sabe que vai te dar uma opinião contrária? A sua, sabe? Vai sair do seu viés de confirmação. Então, assim, acho que além do autoconhecimento, de você entender da onde você fala, né, e de saber que esse lugar te privilegia ou te desprivilegia, né, porque eu nunca pensei que eu precisasse dar, né, absorventes íntimos, saber que é importante que eu fale com pessoas que tenham outras vivências. Né? Então, se desafiar, né, a estar fora da sua bolha, a conversar com outras pessoas, como a Silvia diz, a abrir o vidro do carro. É muito difícil. É muito difícil se aproximar, é muito difícil não se proteger, né? Então, quando a gente fala, às vezes, da questão do machismo, da questão da homofobia, né? Tem muitas questões que estão envolvidas aí, até mesmo aos meus próprios limites, né? Aquilo ali me limita, eu tenho receio de ultrapassar isso, aí você leva para a sua terapia. Mas é importante que você conviva com outras pessoas para saber que o mundo não é visto, né? Só de um lugar, assim, um ponto de vista é somente a vista de um ponto, como diz Leonardo Boff. Então, veja outros pontos de vista, né? Chame aquela pessoa que normalmente você não chamaria para almoçar, escute a vida dela, né? Pergunta como é que ela vem trabalhar, quantas horas ela dorme, como é que é o dia a dia dela. Sinta que vocês que são 2 analistas júniores não chegam ali iguais. Da mesma forma. E também não saem da mesma forma. O seu tempo é diferente, se você é um homem, se você é uma mulher. É diferente o seu salário, se você é uma pessoa branca, uma pessoa negra. Normalmente as pessoas negras cuidam mais, né? Precisam mais cuidar da sua família do que às vezes as pessoas brancas, por uma característica estrutural. Então, se relacione com pessoas diferentes de você, diferentes fisicamente, diferentes intelectualmente, é importante. Cognitivamente também, né? No sentido de trazerem bagagens diferentes, é importante. Gente, Silvia, Ana, foi um prazer. Eu nem senti o tempo passar. Tenho certeza que quem está assistindo a gente também não sentiu. Então, em nome do CRA, eu agradeço muito a vinda de vocês aqui nesse programa e já convido para vir outras vezes, porque teremos outros temas. Com certeza. Acho que a
gente deixou vários Né? fios, Vários fios que podem ser capturados para a gente continuar essa conversa em outro momento. Muito obrigada, Érica, pelo convite. A gente agradece demais e se coloca realmente à disposição, porque isso vira propósito mesmo, né? A gente entende que o mundo só vai ser melhor quando for melhor para todas as pessoas. Verdade, verdade. Muito obrigada pela presença de vocês e obrigada a você também que assistiu a gente até aqui. Eu te aguardo no próximo CRA RJ Entrevista. Até lá, tchau, tchau.